Segundo o Ministério da Saúde, o número de fumantes brasileiros está em queda. Através do Vigitel, o Serviço de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico, em 2013, o percentual de fumantes caiu 28% nos últimos 8 anos. Também neste ano, a prevalência de casos caiu para 11,3%. A meta do Ministério da Saúde é chegar a 9% até 2022. O professor Paulo César Correia, do curso de Medicina da UFOP, problematiza questões acerca das iniciativas públicas de prevenção do tabagismo e seus impactos sociais. Confira. O tabagismo continua sendo uma grave epidemia no Brasil, né? A gente sabe que as pesquisas de prevalência, ou seja, da porcentagem de pessoas que fumam no Brasil, recentemente, né, de alguns anos para cá, elas têm um viés muito importante, né? A gente sabe que as pessoas que fumam mais na população são pessoas de baixo nível socioeconômico cultural. E no Brasil se adotou uma metodologia que é usada em países desenvolvidos, que são os inquéritos telefônicos. Os inquéritos telefônicos, metodologicamente, eles são bastante cômodos de fazer, porque você disca para o telefone fixo da pessoa, né, e você consegue obter informação. O grande problema é que, metodologicamente no Brasil, existe um erro em relação a isso, que é o seguinte: você sabe que no Brasil, o telefone fixo para a classe mais socioeconômico-cultural mais baixa, praticamente é uma coisa que já acabou. Tipicamente no Brasil, as pessoas têm telefone celular pré-pago, né? Então, quando você usa uma metodologia inadequada, você acaba subestimando o tabagismo na sua população. Então, como nos últimos anos, todos os dados que foram levantados por esse inquérito que chama-se Vigitel foram levantados por telefone, a gente não tem um dado de prevalência de tabagismo na população brasileira que reflita a real situação, né? A situação real do Brasil deve estar em torno de 18 a 20% de prevalência de tabagismo. Mas uma coisa que me preocupa assim, muito, é uma coisa que historicamente o Brasil não se dedica, né, é a questão do preço dos cigarros no Brasil, né? Então, isso é muito relevante principalmente para o jovem, né? Por exemplo, o jovem não tem dinheiro, né? Ele vive da mesada dos pais, né? Ele não trabalha, né? Tipicamente, né? Ou tem grana muito curta mesmo que trabalha, né? Com alguma coisa que remunera mal. Então, se você tem um cigarro com preço acessível, você facilita o acesso dos jovens a esses produtos que são, né, se forem usados como fabricante humana, 50% das pessoas que fumam vão morrer por alguma doença associada ao cigarro. Então, no Brasil existem várias questões relativas a preço. O preço do cigarro no Brasil ainda é extremamente baixo. Além disso, a realidade das ruas de todas as cidades brasileiras, das grandes capitais às cidades pequenas, que é a presença de maços de cigarro contrabandeados que não tem nem as imagens de advertência. Eu diria assim, o cigarro é uma caderneta de poupança de doença, né? Mais ou menos 50% das pessoas que fumam, elas vão morrer por alguma doença associada ao tabagismo, né? O cigarro altera da ponta do fio de cabelo até o dedão do pé. Todos os órgãos do organismo são em muito afetados pelo tabagismo. É lógico que existem doenças que são mais impactantes, né? Por exemplo, né, câncer de pulmão, doença pulmonar obstrutiva crônica, que era a antiga bronquite crônica e enfisema, né, doença cardíaca coronária, né, angina, infarto, né, AVC, todas essas doenças. Mas, na realidade, existem vários mitos, né, e coisas que não são bem explicadas, difundidas para a sociedade. Eu recentemente escrevi um artigo que está no Prelo, para o Jornal Brasileiro de Pneumologia, que saiu a diretriz nova para os médicos pneumologistas brasileiros de como se trata, né, o DPOC, a bronquite crônica e o enfisema. E lá fala assim, que só 15% dos pacientes fumantes desenvolvem DPOC. Quando se fala isso numa diretriz, ou quando se fala isso num programa, você está se passando uma mensagem de saúde pública errada. Porque o fumante tipicamente pensa assim: bom, se só 15% das pessoas desenvolvem DPOC, eu posso estar nos 85%. Então eu vou arriscar fumar, né? E esses dados do 15%, então eu fiz uma análise, isso foi iniciado na literatura médica em 1976, quando é publicado um livro de dois epidemiologistas ingleses, que fizeram um estudo com um período muito curto, de 8 anos, e tinha uma série de vieses, né, de erros de desenho nesse estudo, que fez com que o estudo produzisse uma subestimativa, né? Como ciência é feita com pesquisa contínua, né, e a gente tem que estar sempre olhando,
né, existem muitas coortes, né? Coortes são um grupo de pessoas que são acompanhadas ao longo do tempo pelos pesquisadores. Então essas coortes, grandes coortes que acompanharam pacientes fumantes durante muito tempo, elas mostram que o risco de desenvolvimento de DPOC, né, da bronquite crônica e do enfisema, é de 50%, ou seja, metade das pessoas que fumar, se elas viverem o suficiente e não morrerem das outras doenças causadas pelo cigarro, vão ter DPOC. O tratamento do fumante, a gente advoga, né, e assim, não só a gente, mas todas as pessoas sérias que lidam com tabagismo no Brasil e no mundo, né, que o médico deve abordar o tabagismo em todas as consultas com o paciente, né? Então, por exemplo, se o paciente fuma, ele deve sempre ser oferecido para ele apoio, suporte para poder parar de fumar. Muitas vezes os médicos acham que oferecer apoio para o paciente vai consumir muito tempo da consulta. E não é verdade, né? Quer dizer, é uma questão de treinamento dos médicos, né? Em 3 minutos você pode fazer uma abordagem efetiva para o paciente e marcar um retorno especificamente para poder continuar olhando isso, né? Então, existe uma escala que a gente utiliza, que é o score de Fagerstrom, que são 6 perguntas, que é bem rápido de aplicar, né? Muitas vezes a gente fala que isso pode ser feito, por exemplo, na sala de espera, seja do posto ou do consultório particular do médico que está examinando o paciente. Então, quando o paciente entra, aquela informação já está disponível, você pode só conversar alguma coisa e checar. Então, a partir do score de Fagerstrom, dá para você ter uma ideia, mais ou menos, do grau de dependência à nicotina da pessoa. Quando a pessoa tem graus de dependência à nicotina mais altos, acima de 5, 6 na escala de Fagerstrom, é adequado que a pessoa use alguma reposição de nicotina. A ideia é que é como você desmama uma criança, né? Quer dizer, você vai tirando lentamente, né? Então, a reposição de nicotina ela é feita nessa perspectiva, né? Existem várias formas de utilizar e você pode, inclusive, associar, usar ambas juntas, né? Você pode usar o adesivo cutâneo, né? Chamado de PET em inglês, e as pastilhas de nicotina que dissolvem na boca. Então, além de usar isso, são ensinadas técnicas que a gente fala, né, de terapia cognitivo-comportamental e de entrevista motivacional para ensinar técnicas para o paciente, assim, de que fazer quando ele tem fissura, como ele manejar a fissura, né, o que vai acontecer, como é que a síndrome de abstinência se processa. Então, então assim, né, medicar o paciente é importante, mas também essa outra parte, né, que a gente fala, né, da terapia cognitivo-comportamental e usando, né, os bons elementos da entrevista motivacional de Miller e Ronick. Além das medicações com nicotina, outras medicações não nicotínicas podem ser usadas também. Então, existe um antidepressivo, que é a bupropiona, o nome farmacológico, que pode ser usado, né, tem que ter cuidado com algumas contraindicações, pode ser usado, né. Existe um antidepressivo antídrico, que é uma droga que chama nortriptilina, que é uma droga de segunda linha, mas também é uma droga interessante que pode ser usado. E existe também uma outra substância, essa bem mais cara e indisponível no SUS, que é a varenicline, que pode ser usada também, né, também sempre, né, reforçando nesse contexto de ajudar o paciente, né, de fazer suporte a ele, de acompanhar e tudo mais. Para se aprofundar mais sobre este tema, confira a bibliografia indicada.